Oi, eu sou o Luiz Netflix e respondendo perguntas de The No Raccoon, um desenho independente brasileiro que eu acho que se você está nesse vídeo você conhece. Enfim, se caso você caiu de paraquedas aqui e não conhece esse desenho, eu vou deixar uma playlist na descrição desse vídeo aqui para você entender qual é esse desenho, porque tá lá o episódio piloto, o episódio teste dele, com outras coisinhas interessantes para você ver. Enfim, esse vídeo vai ser basicamente respondendo algumas perguntas que vocês fizeram e, bom, faz muito tempo, né, que eu não falo desse desenho aqui no canal, então tô aqui para falar um pouco sobre ele novamente. Bora lá responder as perguntas. Bom, essa pessoa aqui, ela fez muitas perguntas, parece que ela realmente gosta de perguntar, e uma delas é: a Yara vai ter algum desenvolvimento e mostrar mais do passado dela? Sim. Todos os personagens desse desenho, pelo menos os principais, vão ter desenvolvimento. O Duca, por mais que ele seja o protagonista, ele não é o único foco aqui. Todos os personagens têm motivos para agir daquela forma, de pensar daquela forma sobre tal coisa, sobre tal personagem, e isso vai ser elaborado com o passar do tempo. E uma delas é a Yara, que é ex-namorada, entre aspas, do Duca, e que tem um passado até que bastante interessante. Então é óbvio que o passado dela vai ser sim explorado. Eu só não posso dizer quando, mas nesse próximo episódio, mais especificamente o episódio 1, a gente vai ter muitas coisas envolvendo ela. Eu diria que ela é quase um foco aqui, mas tem muitos outros holofotes além dela nesse episódio 1. Então vocês vão ter que esperar um pouquinho para ver. Voltando pro mesmo cara, né, que ele tem mais perguntas. Quando os demais personagens vão enxergar o Duca como amigo, o coitado só sofre. Bom, o grande problema do Duca, que é uma característica do personagem, é ele talvez pensar que ele tá sozinho, já que ele não enxerga muito as outras pessoas, mais especificamente os outros guaxinins, como seu amigo, porque praticamente é aquele ditado: você não consegue amar se você não se amar primeiro, e ele definitivamente não se ama e acha difícil imaginar que alguém irá gostar dele ou não. Claro, com o passar do desenvolvimento do personagem, é claro que talvez isso possa mudar. E eu posso dizer com certeza que vai ter alguém que vai enxergar ele como amigo. Eu só não posso dizer quem, mas não vai demorar muito não. O Duca e o Ceifador vão ser um casal? Eu já vou responder essa pergunta em breve, porque outra pessoa também fez ela, então vamos pular para a próxima. O pai do Duca vai aparecer na série? Sim. Vai. Mas eu diria que vão ter que esperar um pouquinho. O pai do Duca e tudo que envolve ele é um dos grandes plots da série. E é um plot que vai ser desenvolvido com o tempo. Então não tem como eu afirmar que, ele vai aparecer de alguma forma e vai tudo ser respondido no próximo episódio. Porque aí não teria a série, né? Mas eu digo que algumas pistas e coisas interessantes envolvendo ele vão ser respondidas nesse próximo episódio. Bom, essa outra pessoa perguntou uma coisa que eu meio que já respondi, perguntando se os personagens teriam um desenvolvimento, um aprofundamento. Meio que eu respondi sobre a Yara, que é ex-namorada do Duca. É óbvio, né, gente? Qualquer desenho normal, eu acho, né, desenvolve todos os personagens, não só o protagonista. E o piloto era sim para apresentar o Duca, que ele é o protagonista. E não só o Duca, mas apresentar os personagens. Não tinha como botar tudo no piloto, desenvolver todos os personagens no piloto. Só um foco principal, além de apresentar os personagens. Então, eu acho que essa pergunta é meio esquisita de se perguntar, porque parece uma coisa óbvia. É óbvio que os personagens vão ter desenvolvimento e vão ser aprofundados. Aos poucos, cada um vai. E eu já disse isso, se você acompanhasse pelo menos alguns vídeos sobre The No Raccoon, eu já falei que cada episódio vai ter um foco principal em um personagem. Por exemplo, no próximo episódio vai ter um aprofundamento a mais no Ceifador e no personagem misterioso. Mas é claro que no próximo episódio não vai ser só esses dois personagens que vão ser aprofundados. Vão ser todos. Mas um principal são sempre dois. E, por exemplo, no próximo episódio, depois desse episódio,
vão ser outros 2 personagens extremamente aprofundados, enquanto todos os outros também vão ser ao mesmo tempo. E vai ser basicamente isso, como um desenho normal seria. Essa pessoa fez uma pergunta interessante. Por que a mãe do Duque estava cozinhando se ela podia mandar alguém fazer isso? Bom, essa é uma pergunta interessante, mas com uma resposta bem simples. Porque ela quer. Por mais que no desenho possa dizer que ela governa aquilo lá, ela realmente governa. Ela é a governadora da cidade. E ela faz o que ela quiser. E ela decidiu porque ela gosta de cozinhar. Sim, ela podia mandar alguém cozinhar, mandar alguém fazer aquilo, mas ela fez porque ela quis. Isso é comum relativamente na realeza, por mais que não seja o caso aqui, que não é realeza mais o jeito que os guaxinins vivem naquela cidade. Não é realeza, mas sim um comando. Tipo, por exemplo, tem um caso, não só um, tem mais de um caso de rainhas, principalmente na Inglaterra, que tinham hobbies. Como, por exemplo, Maria Antonieta, que ela gostava de cozinhar e gostava muito de jardinagem, coisas que seus funcionários podiam fazer. Mas ela fazia porque ela queria, porque ela gostava, e esse é o mesmo caso. Tem outros exemplos aí que eu tô botando na tela pra você ler, que acontecem. Tipo, por mais que essas pessoas, ou guaxinins, sejam importantes no sentido da hierarquia social, eles têm pessoas que possam fazer essas coisas normais pra eles, mas às vezes eles vão fazer porque eles gostam e porque eles querem. E esse é o caso aqui. A governadora Vera tem sim alguém para cozinhar para ela, mas ela fez porque gosta. Quantos episódios Tennant Raccoon vai ter? Eu já respondi isso no passado, mas é sempre bom ressaltar. Bom, se você não contar o piloto, 5. Pode parecer pouco, né? Mas como cada episódio vai demorar um pouquinho para lançar, 5 é até bom. Tipo, quase que uns 5 anos de produção. Mas é claro, né, que eu não vou lançar tudo junto. Vai ser episódio lançado por vez. Como outras animações independentes são. O ceifador tem alguma habilidade ou poder? Eu até pensei em explorar algumas habilidades dele. Mas, sim, ele tem algumas interessantes sobre a própria espécie dele. Bom, um poder que eu posso dizer que meio que não existe mais era o poder dos olhos dele brilharem. Bom, eu fiz isso no piloto para ele parecer mais intimidador, mas meio que isso não ajudou muito no personagem. Só fez ele parecer ter mais detalhes desnecessários, já que o ceifador é um personagem com muito detalhe. E, enfim, acho que isso só ia deixar tudo mais emaranhado. Então, por mais que olhos normalmente não brilham nesse universo, ele deixou de brilhar. É mais uma das coisas que deixou de ser canônica do piloto para a série. O show se passa no planeta Terra ou em alguma realidade paralela? Essa é uma pergunta interessante também, porque muitas pessoas se questionaram sobre que ano se passa Tennant Raccoon, mas a resposta é mais simples do que parece. Vocês nunca irão saber, porque basicamente Tennant Raccoon não se passa exatamente no planeta Terra. Bom, não é que ele não se passa exatamente no planeta Terra, ele não se passa no planeta Terra. Até porque, até onde eu me lembro, o planeta Terra não tem guaxinins antropomórficos que falam, e mais especificamente tem um que tem até poderes que solta fogo. Olha que surpresa. Tá bom, piadas à parte, realmente é outro planeta. Além de não ter a mesma história do planeta Terra, as coisas aconteceram lá de um jeito diferente, funcionam de um jeito diferente, e aquele mundo foi criado de um jeito diferente. Algo que eu queria ter abordado no piloto, mas não tive tempo para fazer isso, é sobre o que esse mundo não é o nosso mundo. Tipo, por exemplo, nesse episódio 1, vai ser bem comum avistar no céu anéis, porque esse planeta onde eles vivem tem anéis. Inclusive, essa aí é um recorte de uma cena do episódio 1, onde mostra um anel planetário marcado no céu. Então, se toda vez você tiver uma dúvida de quando se passa o desenho, isso não vai ser importante, já que a linha temporal dele é muito específica para você falar, se passa em 1900 sei lá o que. Não, mas, é claro, ele é baseado na nossa linha temporal. Então, pode ter pouquíssimas coisas que aconteceram no planeta Terra, né, que iriam acontecer aqui. Mas não é o foco aqui. O foco não é você saber
em que ordem os acontecimentos históricos aconteceram nesse mundo. O foco é os personagens, e é claro, o mundo vai ser desenvolvido com o passar do tempo. Vocês não viram nem 1% da história ainda, então aguardem que vocês vão ver. E agora, voltando naquela pergunta, né? O Duque e o Ceifador vão ficar juntos no desenho? Bom, ou eles vão ser um casal, ou alguma coisa assim. Bom, 2 pessoas fizeram perguntas só nesses prints aqui. Eu não sei se teve mais gente que fez essa pergunta, mas já acho que eu vou explicar pra vocês o que é isso. Tipo, eles vão ficar juntos mesmo? Bom, eu podia simplesmente aqui fazer um vídeo fazendo pra vocês perguntarem teorias do desenho. Tipo, vocês perguntarem, ai, o Duca vai morrer no final? Ai, o tal personagem não é um guaxinim? Ai, qual raça é o pai do Duca? Eu podia muito bem responder todas essas teorias pra vocês. Mas que graça o desenho teria se eu respondesse tudo? Tipo, querendo ou não, você shippar dois personagens, né? E teorizar que eles vão ficar juntos é ainda assim uma teoria. E eu não posso vir aqui falar, tal personagem vai ficar junto no final, porque isso iria, além de acabar com a graça do desenho, tipo, que você já saberia o que ia acontecer, isso iria destruir outras teorias, mais especificamente outros chips. Tipo, eu sei que um dos chips populares também, além de Duca e Ceifador, é Rose e Duca. E se eu confirmasse que Duca e Ceifador são um casal, isso iria destruir a possibilidade de outros chips acontecerem, como Rose e Duca. Isso iria mais deixar pessoas tristes do que felizes, porque todos os chips que envolvessem o Ceifador ou Duca iriam ser arruinados com isso. A mesma coisa com teoria, eu não posso só simplesmente confirmar aqui a raça do Duca porque não ia ter graça nenhuma. Eu não tô dizendo que eles vão ficar juntos, mas eu também não tô dizendo que eles não vão. Eu quero que vocês teorizem e vão ver com o passar do tempo do desenho se isso é realmente uma teoria ou algo que vai se tornar oficial. Mas eu diria que sim, o desenho tem casais. Alguns chips que eu já vi por aí realmente vão acontecer. Mais especificamente, desde o episódio piloto, existe um casal entre 2 personagens que eu não vi ninguém comentando sobre, ou ninguém percebeu que eles são um casal. E, além de ser legal isso, eu vou deixar pistas durante o desenho que esses personagens são um casal, para talvez assim, alguém que shippe esses 2 personagens fique feliz ao descobrir que eles foram um casal desde o começo. Mas é isso. Eu sei que muitas perguntas ficaram de fora. Não fui eu que peguei as perguntas, a minha amiga printou pra mim, me mandou as melhores perguntas e as perguntas que eu poderia responder, né, que não estragariam muito a história e a surpresa dela. Em breve eu quero lançar mais clipes do episódio 1 e eu diria pra vocês que mais de 60% dele já tá pronto. E tipo, então por que eu não mostro pra vocês um pouquinho? Bom, eu acho que se eu mostrasse 1% desses 60% que já tá pronto, já iria entregar muito a história. Então vamos com calma, eu vou mostrar aos pouquinhos pra vocês. Eu sou o Luciferix e se você se interessou por mais coisas de The Nowhere Crew, tem vídeo de curiosidade, vídeo sobre bastidores, muita coisa aí pra você assistir. Enfim, né? É só clicar nessa playlist aqui e bye bye.